Números capítulo 13, vamos ler do verso 25 até o final do capítulo 13. Você achou na Bíblia? A palavra do nosso Deus diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém. Pai, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos na Tua casa e podermos ouvir a Tua palavra, palavra que é o verdadeiro alimento para a nossa vida, Pai. É o verdadeiro sustento que necessitamos. E que esta palavra nos alimente esta noite, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, trazendo mudança para as nossas vidas, para os nossos pensamentos, para as nossas atitudes, Senhor. Que a Tua palavra nos conduza e seja ministrada a cada um dos nossos corações. Para isso eu entrego, Senhor, a minha vida em Tuas mãos. Eu peço a unção e o poder do Espírito Santo para que eu possa ministrar a palavra de acordo com a Tua vontade, e que barreiras sejam quebradas esta noite, para que possamos ouvir a voz do Teu Espírito, Senhor. Fala ao nosso coração, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Amados, este é um texto conhecido, em que Moisés enviou homens para espiar a terra que Deus tinha prometido entregar a Israel. E o texto que lemos narra como foi a volta destes homens, trazendo o relatório sobre a terra que eles tinham espiado. Veja, irmãos, a vida ela é uma constante luta. Nós temos muitos desafios pela frente. Todos nós enfrentamos batalhas. Amanhã, segunda-feira, você tem uma batalha diante de você. Você tem desafios para vencer, lutas para enfrentar. A vida é assim, não é? Nem tudo é fácil, nem tudo cai de mão beijada, como dizem alguns. Então, há lutas, há inimigos, há obstáculos, há coisas a serem conquistadas, exatamente como estava Israel naquele momento. Havia uma promessa de Deus para eles, entregar aquela terra para que ali o povo crescesse e se multiplicasse, como foi feito lá atrás a Abraão, esta promessa. Mas a terra precisava ser conquistada, porque ela se encontrava ocupada naquele momento. Então era uma luta, era um desafio para aquele povo. E nós também temos os nossos próprios desafios. E como tudo na vida,
A vida não é composta apenas de vitórias, irmãos. Às vezes a gente vence algumas coisas, às vezes a gente perde algumas coisas, às vezes empata também, né? Então, todos os resultados são possíveis, irmãos. A gente crê no que diz a Bíblia. E a Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Você já parou para pensar nesta afirmação? Se eu entender mal esta frase, eu posso acreditar então que tudo em que eu fizer, toda luta que eu entrar, toda barreira que eu enfrentar, todo desafio que estiver na minha frente, eu vou vencer. Mas não é isso que o texto está dizendo. Jesus está dizendo que nós somos mais do que vencedores. Vencedor é aquele que simplesmente vence. Ele vai, enfrenta a batalha e sai vitorioso. Mas ser mais do que vencedor, no meu entendimento, queridos, é vencer mesmo quando eu perco. Isso é diferente dos demais. As pessoas encaram vitória e derrota simplesmente. Mas a vida de um cristão, de um servo de Deus, como a Bíblia diz que é mais que vencedor, ele não é apenas um vencedor, ele vence em todas as circunstâncias. Até quando, a princípio, ele está sofrendo uma perda, ele está sofrendo uma derrota. Lembra do que diz a Bíblia lá em Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, quer dizer, qualquer coisa, inclusive uma derrota, inclusive uma perda, ela coopera para o bem daquele que ama a Deus, daquele que foi chamado por Deus. Isso, então, me torna mais do que simplesmente vencedor. Até quando eu perco, eu ganho. Porque Deus faz com que aquela derrota se torne a meu favor e acabe, de alguma maneira, me beneficiando. Então, essa é uma definição bíblica que nós precisamos aprender. E precisar aprender isso é necessário porque, como eu disse no princípio, a vida tem algumas derrotas. A vida apresenta algumas perdas. E se você ficar pensando que sempre vai vencer, quando acontecer uma derrota e uma perda, você não estará preparado para isso. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina bem diferente disso. Eu preciso aprender, inclusive com as minhas perdas e com as minhas derrotas. Já que elas cooperam para o meu bem, de alguma maneira eu serei beneficiado com isto que aconteceu. De alguma forma, Deus vai me abençoar até quando algo não sai muito bem como eu desejava que acontecesse. Então, eu preciso aprender a conviver também com perdas e com derrotas, para que as derrotas não acabem comigo. Porque uma pessoa que não sabe perder, o dia que ela perde, praticamente acaba a sua vida, né? Ela simplesmente não sabe lidar com aquela situação. Mas é importante também aprender a lidar com as vitórias. Talvez até mais importante, porque as vitórias podem fazer com que a gente se torne arrogante, presunçoso, orgulhoso, não é, irmãos? E é muito triste também quando acontece algo assim, esse excesso, né, de orgulho, de vaidade, de confiança. Por quê? Porque eu estou vencendo, porque eu estou bem. E normalmente é nessa hora que as piores derrotas acontecem, porque a pessoa também não soube vencer. Então a vida precisa nos ensinar, e a palavra de Deus precisa nos ensinar, tanto a vencer quanto a perder, para que em todas as coisas eu seja alguém equilibrado. Então, saber vencer é tão importante quanto saber perder. E voltamos agora ao texto que nós lemos aqui, com o relatório destes espias que foram lá ver a terra que o Senhor tinha prometido dar a eles. Nesse texto aqui, eu acho muito interessante as atitudes das pessoas que voltam depois de verem as mesmas coisas. Eu percebo no texto que vitória e derrota estão caminhando juntas
aqui neste episódio. Vitória e derrota andando juntas. Veja, a terra é a mesma. O que cada um dos espias presenciou, testemunhou com seus olhos, é a mesma coisa. Eles não viram terras diferentes. Eles viram a mesma terra, o mesmo quadro, a mesma cena. Mas cada um voltou de lá com um sentimento diferente. Vitória e derrota estavam naqueles sentimentos. E o texto vai mostrar isso para nós muito claramente. Veja só, no versículo 27, está escrito assim: relataram a Moisés e disseram, todos foram unânimes em dizer isso: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Trouxeram lá um cacho com o fruto daquela terra e mostraram a Moisés a qualidade do que era produzido naquela terra. E todos foram unânimes em dizer, realmente, a terra é muito boa. O fruto é maravilhoso, a terra é produtiva. Olha o fruto, olha a qualidade do que está diante de nós. Realmente, o que Deus prometeu para nós é especial. Nós realmente vimos com os nossos olhos que é muito bom aquilo que está diante de nós. Então, primeira reação deles é uma visão positiva. É uma visão de vitória. A terra é boa. Olha o fruto. Olha quanta coisa boa nós vimos naquele lugar. Mas, logo depois, alguns apresentam uma outra visão a respeito dessa mesma terra que a princípio era tão boa. Versículo 28 diz assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os ebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. O que eles trazem agora como notícia? Existe um povo habitando nessa terra. Um não, vários. Vários povos são enumerados aqui que estão habitando. Estão lá já de posse desta terra. Começa então uma visão negativa sobre a mesma terra que Deus tinha prometido dar a cada um deles. Então veja o que está acontecendo aqui. Duas sensações estão tomando conta daqueles corações. A primeira, uma sensação de vitória. A terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra produz bem, a terra é uma beleza. Mas logo depois, uma sensação de derrota. Não vai dar certo, porque ali tem um povo muito poderoso, muito numeroso, muito mais preparado do que a gente. Já agora, um sentimento de derrota. Estou pertinho de algo tão bom, mas isto parece tão inalcançável. Tamanhas são as dificuldades que se apresentam diante de nós. Duas visões, uma de vitória e uma de derrota. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque nós, diariamente, temos situações parecidas na nossa vida, em que coisas, oportunidades surgem diante de nós, e nós também, apesar de crermos no mesmo Deus, apesar de frequentar a mesma igreja, ouvirmos a mesma palavra, temos às vezes atitudes completamente diferentes. Todos que foram lá eram do povo de Deus, todos que foram lá viram os milagres, todos que foram lá estavam junto com Moisés, viram as maravilhas que Deus fez, todos ouviam a mesma palavra que Moisés ministrava, todos estavam na mesma situação. Mas tinham atitudes, visões, comportamentos completamente diferentes. Nós passamos também, enfrentamos também situações parecidas. A maneira como a gente reage é que vai determinar o nosso avanço e o nosso sucesso. É a maneira como a gente encara as situações da vida. E apesar de todos aqui ouvirmos a mesma palavra, crermos no mesmo Deus, nós temos atitudes completamente diferentes. Temos visões completamente diferentes. E é isso que determina o sucesso de alguns e o fracasso de outros, irmãos. É claro na Bíblia o que está aqui sendo mostrado.
Então a pergunta que eu queria deixar para nós esta noite é: qual tem sido a sua atitude diante dos embates da vida, diante dos dilemas da vida, diante dos problemas, das oportunidades? Com que olhos você tem olhado para as situações que aparecem diante de você, para os desafios que você tem para enfrentar? Que maneira você tem visto essas situações? Vai depender disso o teu progresso ou o teu retrocesso. Vai depender dessa visão o seu sucesso ou o seu fracasso. Você está habitado pela vitória ou está habitado pela derrota? Quando você vê uma coisa, você percebe o melhor dessa situação ou você só vê o pior dessa situação? Tudo é uma questão de ponto de vista. O quadro é o mesmo, a imagem é a mesma, mas a maneira de olhar é que é diferente. E às vezes, pela maneira de olhar, é que nós somos derrotados, irmãos. É pela maneira de olhar que as derrotas acabam sendo uma constante na nossa vida. Desses que foram ver a terra, a maioria deles, foram 12, 10 penderam para a derrota. É como se houvesse um pêndulo na nossa vida, não é? A gente pende para um lado ou pende para o outro. Para que lado você está pendendo? Você está mais inclinado à derrota ou você está mais inclinado à vitória? A princípio, todo mundo diria: não, vitória, claro. Pá. No discurso, é fácil. Mas na prática de vida, na maneira de ver, na maneira de agir, na maneira de decidir, nas atitudes que você toma, é que nós vamos ver se você está pendendo para a derrota ou pendendo para a vitória. Algumas pessoas pendem claramente para a derrota. 10 destes espias penderam para a derrota. Por quê? Eles não conseguiam contemplar a vitória por causa das dificuldades que eles teriam que enfrentar para que a vitória fosse concretizada. Todos eles conseguem enxergar que a terra é boa, mana leite e mel, tem um fruto bom. Mas estes 10 que penderam para a derrota, olharam para as dificuldades que estavam ali, dizendo: tem muita gente nessa terra, tem um povo maior, mais preparado, mais forte, mais numeroso, nós não vamos conseguir. Então, na visão daquelas pessoas, eles já davam a derrota como algo consumado nos seus corações. Então eles nem ousam tentar, porque dentro deles eles já sabem que vão perder. Essa atitude que determina muitas derrotas na vida da gente, irmãos. Porque a gente perde antes de lutar. A gente desiste antes de tentar. Na verdade, isso é uma absoluta falta de fé. De manhã eu preguei aqui sobre fé, mostrando o que ela significa e o que é fé que realmente agrada a Deus. E a principal característica é crer no que eu não vejo. Foi o que eu disse hoje pela manhã. Se você não ouviu, depois escute pela internet. Crer no que eu não vejo, isso é fé. Mas o que os espias fizeram? Eles ficaram apenas concentrados no que viram. E o que a maioria deles viu foram gigantes, foram dificuldades, foram obstáculos que pareciam intransponíveis. Então, no coração deles, eles já decretaram que eles seriam derrotados caso tentassem entrar naquela terra. Então, eles perdem antes de lutar, porque as palavras que eles proferiam apenas revelavam aquilo que estava no coração de cada um deles. Exatamente como a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. O coração daqueles homens estava cheio de medo. Medo do inimigo, medo das condições, medo do enfrentamento. Então, ao abrirem a boca, o que eles diziam? Só que iriam perder, só que não teriam condição de vencer. Veja o que eles declaram, versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram:
O que eles disseram? Primeira frase: não poderemos subir contra aquele povo. Por quê? Porque é mais forte do que nós. A primeira afirmação que eles fazem é: não poderemos. Quem disse? Quem disse fomos nós mesmos. Nós dissemos: não poderemos. Por quê? Eles ainda dizem o porquê não poderemos. Por quê? Porque aquele povo é mais forte do que nós. Então, nós não podemos. Concordo com eles. Eles realmente não podiam, porque aquele povo era mais forte do que eles. Sozinhos, eles não podem. Eu e você também não podemos. Qualquer dificuldade que a gente tenha para enfrentar amanhã, nós não podemos. Nós não somos capazes. Nós não conseguiremos. Sozinhos, de maneira nenhuma. Só que nós temos um Deus acima de nós, dando a direção, apontando para a promessa, revelando a sua vontade e se dispondo a ir conosco, irmãos. O que é o principal? Como disse Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu não posso enfrentar o que eu vou enfrentar amanhã, essa semana, nem você, mas como Jesus está comigo, eu posso. Vou enfrentar e vou vencer. Mas se eu não imagino isso, não penso isso, não concebo no meu coração que Deus está comigo, o que eu vou dizer é só o que o meu coração está ali alimentado. O coração deles está alimentado com a imagem negativa que eles tinham da terra. Muito gigantes, pessoas muito numerosas, mais preparadas. Então eles dizem: não poderemos. E declaram simplesmente a sua incapacidade. Hoje, irmãos, nós, como eu disse aqui, estamos ouvindo a mesma palavra. Mas existem pessoas aqui que não vão vencer. Por que não vão vencer? Porque elas têm o mesmo discurso dessas pessoas. Elas vão ficar querendo nos convencer de que elas são incapazes de vencer. Eu acho muito engraçado quando eu escuto uma pessoa tentando me convencer que ela não consegue. Chega a ser ridículo, irmãos. Porque eu também sei que eu não consigo. Mas o problema é que Deus em mim me faz conseguir. Entende isso? Então não adianta você falar: não, pastor, olha, é muito difícil para mim. Não, eu não vou conseguir isso de maneira nenhuma, porque isso é muito difícil. Realmente é muito difícil. Eu sei disso. É para mim também. A diferença é Deus. É essa pequena, entre aspas, diferença, né? Deus está comigo. Deus está com você. Então, essa declaração de incapacidade não vai mudar nada. Pelo contrário, vai fazer com que realmente as tuas atitudes sejam coerentes com aquilo que você está dizendo. Eles disseram: não subiremos, e não subiram mesmo. Eles disseram: não podemos, e não foram. E realmente aquele povo era mais numeroso, maior, mais preparado, e eles ficaram 40 anos vagando no deserto por causa desta atitude de apenas declarar a sua incapacidade. E no versículo 32, irmãos, veja o que diz a Bíblia. E diante dos filhos de Israel, o que eles fizeram? Infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Isso aqui é típico do covarde. O covarde, ele quer que todo mundo seja covarde igual a ele. Então ele gosta de botar medo nos outros. Todo covarde gosta de botar medo nos outros, que é para que ele não se sinta sozinho como covarde. Ele quer que todos se acovardem também, para que ele diga assim: está vendo, não sou só eu que sou frouxo. É assim que a gente faz, não é verdade? Então o que eles fazem? Já no coração tinham decidido que não poderiam subir contra aquela terra. Já no coração tinham decidido que eram incapazes de enfrentar aqueles inimigos maiores, mais poderosos, mais numerosos. Próximo passo qual é? Infamar. Infamar quer dizer falar mal. E aí aqueles que tinham antes falado bem da terra, é terra que não mana leite e mel, terra boa e tal, agora estão dizendo que é terra que devora. Sabe aquela imagem bem cadavérica, né? A terra de boca aberta. Blá, blá, blá. Olha, cuidado, se você for lá, a terra vai te comer.
é o gafanhoto que vem te devorar. Não é assim? Quanto mais cabeludo for o negócio, mais vai botar medo em todo mundo. E vai aterrorizar. E o medo, a Bíblia diz que é uma coisa terrível, porque o medo imobiliza a gente. O medo impede o aperfeiçoamento. Não é isso que diz a Bíblia, irmãos? O perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então o medo bloqueia a gente de tudo que é jeito. E o que eles fizeram por causa do coração que já estava pendendo para a derrota, o que eles fizeram foi tentar colocar medo, ressaltar os defeitos e os problemas daquela terra, para que eles tivessem adeptos, para que mais pessoas se juntassem a eles. Irmãos, às vezes eu vejo isso acontecendo na igreja. A pessoa perde, mas não quer perder sozinha, não. Ela quer que você perca junto com ela. Ela deseja que você perca junto com ela. Então ela só abre a boca para falar de derrota. Eu digo, sai para lá, jacaré. Show? Que aí negócio é esse? E eu não estou pregando confissão positiva, porque isso é uma balela. Agora, também ficar do meu lado, dizendo não vai dar certo, não vamos conseguir, vamos morrer, ó a vida, ó azar, ninguém aguenta. Não quero do meu lado, não quero nem ouvir falar, não abra a boca, por favor. Porque é o desejo do derrotado que outros sejam derrotados com ele. Porque ele não quer ser um derrotado sozinho. Ele não quer ser um covarde sozinho. Quanto mais covarde tiver no mundo, melhor. Eu me sinto bem. Ninguém vai notar que eu sou covarde. Entende o que acontece, irmãos? E é o que eles fizeram. Então começa a falar mal. Veja, a incredulidade, ela vai indo de mal a pior. Como a Bíblia diz, um abismo chama outro, né? Você começa dizendo, não vamos, somos incapazes, não conseguimos. Aí depois você começa a falar mal da terra. Começa a difamar, não é? Para dizer realmente, não, ninguém vai não, olha, se for, depois num dia que eu não avisei, hein? Olha, os gigantes vão acabar com vocês, e tal, tá vendo? Aí você, né, tá meio assim, é melhor eu ficar por aqui mesmo, porque, né, o negócio está esquisito, e as pessoas então começam a ser contaminadas. E veja mais o que está no conjunto dessa atitude. Versículo 33 diz assim, olha, o verso 33 do texto, também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Olha, agora a terra, além de devorar, ela tem gigantes. Se você não morrer pela bocada da terra, morre pela bocada do gigante. É o que eles estão dizendo aqui. Veja, e éramos, preste atenção agora, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. Assim também o éramos aos seus olhos. Não, os gigantes não devem nem ter visto eles. Se tivessem visto, tinham jantado eles, não, irmãos? Não, os gigantes nem viram eles. Eles é que viram os gigantes. E aos próprios olhos deles, eles se viram como gafanhotos, insignificantes. O que isso quer dizer? Uma visão errada a respeito de si mesmo. Uma visão negativa a respeito de si mesmo. Isto só tem uma consequência, agravar as suas dificuldades. Veja, amados, o que a Bíblia nos ensina é ter equilíbrio. Eu não devo pensar que eu sou bom, também não devo pensar que eu sou uma porcaria. A Bíblia não diz isso. Ninguém pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Equilíbrio. Então eu não tenho que pensar que eu sou tal, que eu sou invencível, que eu sou imbatível, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas também não tenho que pensar que eu sou um miserável, um gafanhoto, um sem vergonha, barata. Não. Eu tenho que ter equilíbrio. Eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que conhecer as minhas limitações, mas tenho que saber também quem é o Deus em quem eu creio. Como Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Às vezes parece que não. Pelas atitudes, parece que a gente não sabe. Pelas atitudes, parece que eles desconheciam o Deus que tinha aberto o mar, desconheciam o Deus que tinha feito tantos milagres que eles presenciaram, não é? Por quê? Estavam agora, aos seus próprios olhos, com uma visão negativa
apenas aumentando suas dificuldades. Não, nós somos uns gafanhotinhos, nós somos uns insetos, né? E aí, meu amado, se você pender para a derrota, como esses penderam, o que vai acontecer com você? A mesma coisa que aconteceu com eles. Então não espere vitória. A pior loucura, a pior paranoia é você fazer sempre a mesma coisa e esperar que as coisas mudem. O nome disso é neurose. Você está louco. Você faz sempre tudo igual, mas quer que os resultados sejam diferentes. Você diz assim, agora minha vida vai mudar. Mas você continua fazendo a mesma coisa que sempre fez. O que quer dizer isso? Estás louco. É isso que quer dizer. Está louco. Você não mudou nada na sua atitude, mas quer que o resultado mude. Não espere, só vai vir derrota. Se você pende para a derrota como esses penderam, qual vai ser o resultado? Vai ser o pior possível, como foi realmente com eles. Versículo 1 do capítulo 14. Diz assim, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo fez o quê? Chorou aquela noite. Conseguiram, viu? Veja o verso 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Veja como eles conseguiram contaminar todo mundo, irmãos. Como é que 10 caras com o coração cheio de medo, como é que 10 frouxos conseguem contaminar uma multidão de gente? Por isso, quando você vê um frouxo, corre dele, tá bom? Porque senão você vai ficar frouxo igual a ele. Quando você vê um covarde, corre dele, porque senão você vai ficar igual a ele. 10 caras pensando e falando desse jeito, contaminaram um povo inteiro, a ponto deles blasfemarem contra Deus, reclamarem de Moisés, murmurarem contra a vida e chorarem a noite toda. Qual é a consequência desse comportamento? É choro, é derrota, irmãos, é murmuração, é blasfêmia. Por isso que a gente vê às vezes pessoas na igreja que ouvem a mesma palavra que você, como eu falei aqui no início, mas de vez em quando estão chorando, de vez em quando estão murmurando, de vez em quando estão blasfemando. Deus não veio para mim, Deus só abençoa o pastor Maurício, Deus não sei o quê. Para com isso, deixa de ser ridículo. Você está entendendo isso? Tá, irmão? Entenda, porque não é isso que Deus quer para você. E o que aconteceu com eles, versículo 3 diz assim, e por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Agora foi o cúmulo, né? É melhor voltar a ser escravo do que ser corajoso e acreditar em Deus. É essa a escolha que você está fazendo na sua vida? É melhor voltar a ser escravo do pecado do que ser corajoso e confiar em Deus diante dos inimigos e dos adversários que são maiores do que eu. Foi essa a decisão que eles tomaram. Por quê? Porque eles penderam para a derrota. Primeiro na visão, depois no coração e depois pelas palavras. Entrou pelos olhos, guardou no coração, saiu pela boca, contaminou todo mundo e aquilo virou uma desgraça coletiva. Por 40 anos, eles tiveram que ficar circulando naquele deserto. Para que Deus fez isso? Para morrer todos eles. E Deus falou assim, com esse tipo de gente, eu não vou dar a terra de jeito nenhum. Porque é tudo covarde, tudo frouxo. Não tem um crente aqui. É só blasfemador, murmurador, chorador. Com esses, não. Vai morrer todo mundo no deserto. Depois que tiver uma nova geração, que creiam em mim, que sejam como Josué e Caleb, aí a gente vai tomar isso aí. Porque, na verdade, não vai ser nenhum deles que vai tomar. Quem vai tomar sou eu, o Senhor. E eu vou dar a eles. É assim que funciona. Então, a consequência de pender para a derrota, sabe qual é? Derrota. Pendeu para a derrota? Tua vida vai ser de derrota. Mas alguns, a Bíblia diz, penderam para a vitória. Mais especificamente, Josué e Caleb.
2 dos 12 que foram espiar aquela terra. Eles pendem para a vitória. Como é que é a atitude daquele que pende para a vitória? É essa atitude que eu creio que Deus quer nos ensinar essa noite. É essa atitude boa que eu preciso imitar. Imitar os bons exemplos da fé que nós encontramos na Bíblia. Veja só o que diz o versículo 30 do capítulo 13. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Calebe, no meio daquela gritaria ali, os caras falando e tal, não vai dar, é ruim, não sei o que, a terra tem isso, tem aquilo. Opa! Vamos parar com isso. E ele faz o povo calar. Sabe como é que é? Está aquele burburinho, ele dá um grito e todo mundo, opa, o que é isso? Aí escuta. Aí o que ele diz? Gente, vamos lá, porque certamente o Senhor, certamente Ele vai fazer isso. Veja, nós vamos possuir, nós vamos prevalecer, nós vamos vencer, certamente, eu não tenho dúvidas. Ele diz isso. Por um momento ele cala a multidão. Mas logo depois, isso não é suficiente. Mas para onde está pendendo Calebe? Está pendendo para a vitória. Por quê? Ele viu a mesma coisa. A visão foi a mesma. Mas no seu coração, outra coisa tomou conta do seu coração. Não o sentimento de inferioridade, não o sentimento de fraqueza, não as desculpas, não o medo. Outra coisa tomou conta do coração dele. Alguém diria simplesmente um positivismo? Não, muito mais do que um positivismo. Uma crença, uma fé, uma certeza. Lemos de manhã, a fé é a certeza das coisas que esperamos. É a convicção das coisas que não vemos. Uma certeza invadiu o coração de Calebe. E aí, com o coração cheio de certeza, a boca fala do que está cheio o coração. Veja, a fé não se vê, mas estas evidências mostram a fé. Você não consegue ver a fé de alguém, mas você consegue, pelas palavras dessa pessoa, saber se ela acredita ou não em Deus. Você consegue ver pelas palavras da pessoa, principalmente nos momentos decisivos e de aflição, você consegue ver se as palavras dela são palavras de vida ou palavras de morte. Palavras como consequência daquilo que está cheio o coração. O coração de Calebe está cheio de confiança em Deus. Ele está dizendo, não, eu vi os gigantes, mas olha, meu Deus é maior que eles. Nós vamos lá e vamos vencer. Certamente isso vai acontecer, não tenho a menor dúvida. Essa é a pender para a vitória. Pender para a vitória é acreditar dessa maneira. E aí, irmãos, o que acontece? Ele foi uma voz no meio de uma multidão. Por um minuto ele cala todo mundo, mas logo depois a murmuração continua. E veja, ele ainda tenta mais uma vez, versículo 7 do capítulo 14. Olha o que está escrito. Agora junto com Josué, está no plural. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Agora os dois juntos ainda tentam mais uma vez mudar aquela visão de derrota, mudar aquela visão negativa que foi contaminada, foi instilada no coração deles por aqueles 10 homens. Eles dizem, gente, olha, a terra é muito boa, vocês não têm noção do que está esperando a gente. A gente tem que ir, a gente só não pode ficar aqui. Deus está conosco. Eu quero vencer, então eu tenho que fazer alguma coisa. Não espere vitória se você não quer fazer nada. Se você não quer fazer nada, espere a morte. Entendeu? Paralisa, senta na tua casa, no teu quarto e fica lá. Morte, vem. Quer vencer, tem que fazer alguma coisa. Quer vencer, tem que agir. É covarde? Não age. Covarde perde. Josué e Calebe estão agora dizendo, gente, é boa demais essa terra. Eles voltam a ressaltar o que a terra tem de bom.
O que pende para a derrota só fala dos problemas, só fala das dificuldades, só fala do que tem de ruim na situação. Mas o que pende para a vitória só fala do que tem de bom na situação. Veja, eles veem o mesmo quadro, só que um só vê defeito, o outro só vê coisa boa. Quem é que vence? É o que vê coisa boa. A Bíblia diz: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Irmão, quando a igreja inaugurou, dia 14 de março de 99, era uma lojinha em frente à casa da mãe Joana, na rua Antunes Maciel. 45 metros quadrados. Era uma porcaria. Um banheiro só. Homem e mulher tinham que usar o mesmo banheiro. Era assim a nossa igreja. Mas eu sempre olhei para aquilo ali como o melhor lugar do mundo. O lugar onde Deus nos daria a vitória. O lugar onde Deus começaria a germinar algo bom em São Cristóvão, a igreja de Nova Vida em São Cristóvão. Depende da maneira como você olha. Eu poderia, como algumas pessoas disseram para mim na época, teve uma pessoa que chegou e disse assim: você não é pastor para São Cristóvão. Você não é pastor para este bairro. Você teria que estar na Zona Sul, falando para multidões e tal. Eu disse: eu estou falando para 15 pessoas, e algumas delas na minha família. E foi assim que a igreja começou. Porque eu nunca acreditei no que me disseram. Nunca acreditei no mal que falaram de São Cristóvão. Nunca acreditei que São Cristóvão é o pior bairro de Janeiro, que é violento, que é isso, que é aquilo outro, que tem dificuldade, que é a casa da mãe Joana, que urinavam na porta da igreja, defecavam na porta da igreja. Eu nunca acreditei nisso. Eu sempre acreditei, é o melhor bairro do Rio de Janeiro, aonde a palavra de Deus será pregada, aonde vidas serão salvas e aonde os inimigos serão derrotados. Você escolhe. Você vai pender para a derrota ou para a vitória? Quem pende para a derrota está sempre vendo defeito. Se eu olhar com os olhos humanos, realmente era uma porcaria. Era o pior lugar, era a pior rua de São Cristóvão. O Antunes Maciel, você vai lá, só tem, agora está até melhorzinho. Na época, 16 anos, só tinha comércio, não tinha mais nada em volta. Não tinha a casa da mãe Joana, que era uma boate que funcionava a noite inteira. E as pessoas vinham defecar e urinar na porta da igreja. Era isso que tinha ali. Você entende, irmão? A visão é que tem que mudar. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. A tua visão vai mudar se você quiser pender para a vitória. Eles ressaltaram o que havia de bom. Eu sei do que há de ruim. Eu sei das dificuldades. Mas não são elas que vão alimentar o meu coração. Então, se há alguma coisa boa, é nisso que eu vou pensar. Você lembra daquele texto de Paulo em Filipenses? Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo na vida tem coisas boas e coisas ruins, irmãos. Tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Mas o meu pensamento vai ser ocupado pelas vantagens. As desvantagens eu deixo para você. Tá bom? Não, né? Então muda. Mas tem gente que diz: manda para mim, mata no peito, é comigo mesmo. Eu gosto da desvantagem. Eu gosto de chorar miséria. Eu gosto de dizer que é difícil, que não vai dar, que é tudo ruim, que é uma porcaria. Eu não gosto. Eu gosto de dizer: Deus vai fazer. Eu gosto de dizer: o milagre vai acontecer. Eu gosto. Eu vejo os defeitos, mas eu prefiro ficar com as qualidades. Eu prefiro que elas ocupem o meu coração. Imagina como seria se no início da igreja eu fosse para casa dizendo: meu Deus, que buraco eu fui me meter. Olha lá, 10 pessoas me ouvindo, quantas vezes comecei o culto só com a minha mulher e meu filho. Ah, meu Deus, que miséria, ó vida, ó azar. Não. Começava na hora. Ainda dava bronca. Eu era muito pior no início da igreja do que eu sou hoje. Você não me conheceu no início da igreja. Tinham 15 pessoas, e quando chegavam atrasados, eu dava bronca, eu repreendia, às vezes até de púlpito, irmão. Você agora está pegando o mamão com açúcar do pastor Maurício.
Por quê? Porque eu não tinha medo se vai ficar, se vai embora, como não tem até hoje. É Deus que está fazendo. Então não sou eu agradando que vou manter ninguém. Eu diria, eu prefiro ficar sozinho do que mal acompanhado. Sempre pensei nisso. Então eu botava para quebrar. 15 pessoas. Por isso que cresce devagar a igreja. A igreja cresce devagar por causa disso, que eu atrapalho, entende? Eu atrapalho. Eu reconheço que eu atrapalho. Mas eu prefiro ficar sozinho do que ficar mal acompanhado, ficar cercado de gente banana, gente trouxa, gente covarde. Eu quero dos meus lados os corajosos, os 300 de Gideão, né, irmãos? É esse que eu quero do meu lado. E assim Deus vai fazendo. Então você precisa mudar o pensamento, você precisa aprender a guardar o que é bom, a reter o que é bom, a pensar no que é bom, porque essa é a pender para a vitória. E veja o que eles disseram, versículo 8 e 9 do capítulo 14. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Essa é a palavra da vitória. Essa é a palavra da fé. O que eles dizem aqui, simplesmente, se Deus se agradar de nós, Ele vai dar essa terra para nós. Não é a minha capacidade, não é o meu exército, não são as minhas armas poderosas. É Deus. Ele dá e Ele tira. Como disse Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou. Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Então eu só tenho que confiar. Tão somente, olha o que ele diz aqui, não seja rebelde. Eu vou repetir isso para você. Meu amado, eu te amo. Por favor, para de ser rebelde. Porque rebeldia é como feitiçaria. Eu chamo os rebeldes de feiticeiros. Se eu ver rebeldia em você, eu vou te chamar de feiticeiro. Não, eu vou dizer, sai da minha frente. Arreda, feiticeiro. Não seja rebelde, porque a rebeldia só produz derrota, só produz atraso de vida. Quanto mais você reclama de Deus e da sorte, menos coisas boas acontecem na tua vida, menos vitória você tem. Quanto mais você abre a tua boca para se lamentar, mais choro vem. Você não consegue entender isso? O que eu faço para meter isso na tua cabeça? Quanto mais é uma proporção, quanto mais eu vou pendendo para a derrota, mais derrota eu tenho. Mas quanto mais eu faço um esforço para pender para a vitória, e olha, não é fácil. Talvez a circunstância seja muito ruim, talvez o seu problema seja muito grave, eu reconheço que não é fácil, mas faz uma força, pende para a vitória. Faz uma força, olha o lado bom. Você, pastor, mas não tem nenhum lado bom. Arruma, procura. Procura um lado bom e olha para ele. E enche a tua cabeça com um lado bom. É umzinho só, mas bota ele aqui na cabeça. Que aí você vai estar pendendo para a vitória. Porque se isso não acontecer, tua vida vai ser uma vida de rebeldia, de blasfêmia, de feitiçaria, o tempo todo, e nunca vai ter jeito. Então a gente precisa aprender com o Senhor, irmãos. Aprender com a palavra de Deus para que ela mude o nosso comportamento. Não adianta, como foi dito aqui, não adianta ficar ouvindo a Bíblia, ouvindo a palavra, se ela não mudar o meu comportamento diante das coisas da vida. Se ela não transformar as minhas atitudes e as minhas reações. Se eu continuar fazendo tudo igual, fazendo tudo do mesmo jeito, não espere que a sua vida mude. Como eu disse, isso é loucura. Não espere que mude, se você não muda a maneira de fazer, nem a maneira de ver. Para terminar, vamos ler o versículo 11 e mais alguns. Versículo 11 diz assim: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz por meio dele? A pergunta de Deus é óbvia. Por que você está tendo essa reação? Por que você está pendendo para a derrota? Até quando você vai continuar assim? Quando que você vai crer em mim? Quando você vai continuar me provocando? Quando é que você vai crer em mim? É a pergunta óbvia que Deus está fazendo.
Versículo 22 diz assim, olha: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Quando eu vou pendendo para a derrota, eu estou desprezando Deus. Eu estou desprezando tudo que Deus prometeu, tudo que Ele me deu e tudo que Ele prometeu que me daria. E Deus está dizendo, quem fizer isso, não vai experimentar vitória. Não vai experimentar mudança na sua vida. E aí, amados, o que eu digo aqui, sempre repito, não é pensamento positivo. Pensamento positivo não resolve nada. Não garante a vitória. Veja o que diz o versículo 40 até o 45, para a gente terminar. Diz assim: levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido. Portanto, havemos pecado. Porém, Moisés respondeu: por que transgredis o mandamento, o mandato do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada, pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então, desceram os amalequitas, os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Ornã. Veja o que diz aqui, irmãos. Quando eles ouviram a sentença de Deus, o castigo que Deus disse daria a eles por causa da incredulidade, da atitude de penderem para a derrota, então eles disseram: não, então vamos fazer o seguinte, vamos lá que a gente vai vencer, vamos de novo, agora a gente vai, confessaram positivamente, vamos vencer. Venceram? Foram derrotados. Não é uma questão de confissão positiva. A confissão positiva não leva a nada. Ficar dizendo, vai ser, não estou doente não, estou curado, estou isso, estou aquilo. Palhaçada. Deus é que diz o sim e o amém. É Deus que fala. Ele é que dá a palavra final. Então eles depois disseram, vamos vencer. Foram lá, perderam. Porque já estavam sem a bênção e sem a presença de Deus. Por isso o que importa é ter a bênção e a presença de Deus. E aí, meu amado, creia em Deus e se incline para a vitória. Coloque na tua mente os bons pensamentos. Coloque na tua mente as coisas boas que você pode pensar das situações, que às vezes são terríveis. São quadros muito ruins, mas há sempre um lado bom que você pode pegar e nele se firmar, porque Deus está contigo. Então você diz, eu creio que Deus fará isso. Eu creio que Deus pegará esta impossibilidade e transformará numa possibilidade. Eu acredito que isso acontecerá. E aí, meu amado, a tua atitude vai ser a atitude de vencedor e não de derrotado. Agora, todos aqui ouviram a mesma palavra. Agora, o que cada um de vocês vai fazer, só Deus sabe. Depende de você. A atitude começa a mudar a partir de agora, se você quiser. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.